Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma fonte bem única e, assim, bastante densa. É uma transcrição de trechos do audiolivro de A Culpa é das Estrelas, do John Green. A nossa missão aqui é desvendar essa narrativa, sabe? Extrair as ideias centrais sobre vida, morte, amor e aquela busca por um significado, tudo pelos olhos dos protagonistas. Vamos lá? Vamos. E o que me chama a atenção, assim, logo de cara, é como a história se recusa a ser só mais uma história sobre câncer. Ela joga a gente direto no universo de uma narradora que tem uma consciência afiadíssima da própria mortalidade. A questão não é como sobreviver, é, na verdade, o que significa estar vivo quando se está morrendo. E essa narradora é a Hazel Grace Lancaster. Ela tá para fazer 17 anos e a vida dela é, de certa forma, controlada por um câncer de tireoide que foi para os pulmões. Por isso ela carrega um cilindro de oxigênio. Mas o que define ela não é a doença, é a voz dela. Um humor ácido, uma sinceridade que chega a ser desconfortável. Exato. Como quando ela diz que a depressão não é um efeito colateral do câncer, mas um efeito colateral de se estar morrendo. É pesado. Muito. E essa visão de mundo dela, né, acaba pintando tudo. Tipo, o grupo de apoio que a mãe dela obriga a ir. Ah, sim. No porão de uma igreja, um lugar que ela mesma chama de mega deprimente. E que, ironicamente, se chama Coração de Jesus. Pois é. E a descrição que ela faz do grupo é implacável. O líder, o Patrick, que sempre conta a mesma história de como sobreviveu a um câncer nos testículos. Nossa, sim. Mas o detalhe que mais me pegou foi a observação dela sobre a competição silenciosa entre os jovens ali, para ver quem vai durar mais. É de uma honestidade brutal. É brutal, mas é, de certa forma, compreensível. É a lógica fria da estatística aplicada na própria pele, sabe? E é nesse cenário, assim, pouco promissor, que a história introduz uma força totalmente oposta. É aí que chega o Augustus Waters, o Gus. Exatamente. Ele é o completo oposto da Hazel, naquele momento. Ele sobreviveu a um osteosarcoma, perdeu uma perna, mas o carisma, a autoconfiança, tá tudo lá, é quase teatral. Totalmente. Ele chega e já diz que tá numa montanha-russa que só vai pra cima. O contraste entre os dois é imediato. E a conexão deles vai além de um romance adolescente desde o começo, né? É um embate de ideias. Sim, é intelectual. Gus revela que o maior medo dele não é a doença, não é a morte, é o esquecimento. E a Hazel, com aquela filosofia dela, já rebate na hora. Ela diz que o esquecimento é inevitável para todo mundo. E essa tensão filosófica, essa troca, vira a base de tudo que eles constroem juntos. E o que eu acho mais interessante é como um livro se torna o centro da relação deles. Por que uma filiação imperial? O que tem de tão especial nesse livro fictício? Ótima pergunta. Porque o livro funciona como um espelho. É uma história dentro da história. E ele não os une pelo tema do câncer, mas pela honestidade. A Hazel sente que aquele livro é a única coisa no mundo que entende a experiência de morrer sem sentimentalismo barato, sabe? Entendi. E o que move a trama toda é que o livro acaba do nada, no meio de uma frase. Isso. E a Hazel fica obcecada. Ela precisa saber o que acontece com os outros personagens. A mãe, o hamster, todo mundo. E o Augustus embarca nessa obsessão. Ele lê o livro e usa a lábia dele para encontrar o autor, o Peter Van Houten, que mora em Amsterdã. Exato. E aí a gente chega num ponto mais fundo. A busca por um final para o livro é uma metáfora. É sobre a ansiedade da própria Hazel. Ela precisa saber se as pessoas que ficam para trás conseguem seguir em frente. Precisamente. É um reflexo do medo que ela tem do impacto que a morte dela vai ter nos pais. A ficção vira um jeito de processar a realidade. E enquanto eles buscam essas respostas, eles criam as próprias metáforas para lidar com tudo isso. A do Gus com o cigarro é a mais famosa, talvez. Ah, sim. Ele coloca o cigarro apagado na boca e explica. Você coloca a coisa que mata entre os dentes, mas não dá a ela o poder de completar o serviço. É genial. É um ato simbólico de controle. Numa situação onde ele não tem controle nenhum, que é a doença, ele cria esse pequeno ritual para afirmar que ainda tem alguma agência sobre a própria vida.
É uma filosofia de ação, o que contrasta demais com a metáfora que a Hazel usa para ela mesma. A da granada. Ela se vê como uma granada. É uma imagem tão pesada para uma adolescente. Muito pesada. A ideia de que ela vai explodir, que a morte dela é inevitável e que ela precisa minimizar as vítimas. São duas formas completamente diferentes de lidar com a mesma situação. E é a colisão dessas duas visões que leva eles para Amsterdã. O Gus usa o desejo de uma fundação para realizar o sonho dela de encontrar o autor. E a viagem é o grande ponto de virada da história. Total. Em Amsterdã, eles vivem momentos de uma normalidade linda. Um jantar, caminhadas, mas o clímax é o encontro com o Van Houten. E é um desastre. Um desastre completo. O autor genial que eles idealizaram é, na verdade, um alcoólatra amargo, cruel. Ele se recusa a responder, insulta a Hazel. A idealização dele simplesmente desmorona ali. E o mais fascinante é que, nesse momento de desilusão, eles são forçados a se voltar um para o outro. Se a resposta não vem de fora, ela tem que ser encontrada entre eles. A queda do ídolo fortalece a conexão deles. Sem dúvida. É quando a busca por um sentido lá fora acaba e a criação de um sentido aqui dentro começa para valer. E isso leva àquela cena na casa de Anne Frank, com a Hazel subindo as escadas e, logo depois, a revelação do Gus. Isso. No quarto do hotel ele conta a verdade. O câncer dele voltou. E dessa vez é terminal. A busca da Hazel por respostas sobre o futuro bate de frente com a certeza do fim do Augustus. A volta de Amsterdã é uma inversão de papéis muito brutal. O foco sai da fragilidade da Hazel e vai todo para o declínio do Augustus. E a história não romantiza isso. Não mesmo. Aquele garoto confiante, quase heróico, desaparece. Dá lugar a alguém frágil, assustado, dependente. Isso redefine o que é heroísmo na história, né? Com certeza. O heroísmo deixa de ser os grandes gestos do Gus e passa a ser a coragem da Hazel de cuidar dele, de estar presente na dor, na perda de dignidade. O heroísmo vira um ato de amor. E um dos momentos que melhor resume isso é o pré-enterro. Nossa, sim. Ele pede para Hazel e para o amigo, o Isaac, escreverem os elogios fúnebres para ele poder ouvir. E eles se reúnem lá no Coração de Jesus. É de uma beleza devastadora. E é ali, no elogio fúnebre dele, que a Hazel consegue articular a ideia central de tudo. Ela fala de matemática, né? Existem números infinitos entre 0 e 1. Alguns infinitos são maiores que outros infinitos. Você me deu uma eternidade dentro dos nossos dias numerados e sou muito grata por isso. É isso. É a tese da história. A descoberta de que o valor da vida não está na duração. Exato. Um pequeno infinito pode ter mais vida do que 80 anos de vazio. O valor está na consciência, na conexão. O Augustus morre 8 dias depois. Então, no fim das contas, a jornada nos leva daquele porão de igreja onde a vida era uma estatística para essa descoberta de que é possível achar um infinito no amor, mesmo com um tempo limitado. Exatamente. O câncer é só um catalisador. É uma ferramenta para forçar esses jovens a encarar as maiores questões da humanidade. A história argumenta que uma vida curta não é uma vida incompleta. E fica uma última reflexão, né? A gente descobre no final que os últimos dias do Augustus foram gastos escrevendo algo para Hazel. Pois é. Alguém que tinha tanto medo de ser esquecido, usou o tempo que restava não para si, mas para tentar articular o valor da vida de outra pessoa. Isso faz a gente pensar muito sobre como contamos as histórias uns dos outros. E sobre o que é um legado de verdade.